Opa, fala galera, fala mulherada linda, Davi Dias, o seu especialista de relacionamentos favoritos, pintando na área com mais um vídeo. O tema de hoje vai ser imaturidade emocional. E nada pior do que você descobrir que o cara que você gosta tem justamente a maturidade emocional de jardim de infância. Você quer coisa mais séria e que ele esteja lá preparado para você, né? Mas aí quando isso acontece, ele simplesmente não se envolve, ele não dá chance, ele diz que não tá pronto, ele brinca, ele joga para escanteio, enfim, né? Se você tá nessa situação, eu preciso apontar um dedo para você, porque você sim tem uma parte da culpa, você tem uma parcela ali pequena, mas tem da culpa. Isso porque existem sinais muito claros que eu vou te dar hoje para entender isso. Hoje eu vou te dar os 5 principais sinais que ele é um cara imaturo emocionalmente falando. Então já deixa seu like, compartilha o vídeo e principalmente se inscreve no canal se você não faz parte, porque a gente está prestes a bater a marca dos 150 mil inscritos e eu quero que você seja parte disso também. Conto com você e vamos lá para o vídeo de hoje. Não é fácil reconhecer um cara emocionalmente indisponível, mas se você olhar além da sua perfeição brilhante e ver alguns dos sinais que eu vou te dar hoje, tá na hora de você meter o pé, dar o pé na bunda dele, tá? Se você tá investindo seu coração e a alma para fazer o relacionamento funcionar e sentir que, de repente, não tá recebendo a mesma coisa em troca, não vale a pena, tá bom? Muitas mulheres jogam o jogo de ficar caidinha por um cara que ela julga ser um homem perfeito, mas percebem muito tarde que ele está completamente indisponível emocionalmente. E é aí que o negócio não funciona, aí que você sofre pra caramba. Isso é especialmente frustrante quando você realmente gosta dele e quer levar o relacionamento para o próximo nível e ele diz que não está pronto. Na maioria das vezes, os homens emocionalmente indisponíveis eles vão estar prontos para brincadeiras e jogos, mas quando você começa a orientar o relacionamento para se tornar uma coisa mais séria, eles correm para as montanhas, eles fogem com todas as forças. Então, o que exatamente coloca um homem em um modo emocionalmente indisponível? Geralmente, eles tendem a exibir 3 características básicas, pessoal. Primeiro de tudo, a primeira, eles tendem a ser comunicadores ruins. O que isso significa? Isso significa que eles não estão dispostos a compartilhar os seus pensamentos e sentimentos com você e eles preferem manter as coisas trancadas a 7 chaves, beleza? Segunda característica é o seguinte, que em seguida eles tendem a ser cheios de desculpas, é desculpa para tudo que é lado. Seja explicando por que ele teve que furar com você mais uma vez, ou dizendo por que ele simplesmente não consegue se comprometer agora. Ele vai estar cheio de razões, cheio de motivos pelas quais ele não pode te dar o que você precisa. E a terceira característica é que, por fim, os caras emocionalmente indisponíveis tendem a fugir de compromissos sérios. Eles detestam planos de longo prazo, eles optam por evitar discussões sobre o futuro, não importa o quão bom seja o relacionamento. Infelizmente, os homens com problemas emocionais, eles são abundantes nesse mundo. Na maioria das vezes, é difícil eliminar eles da massa de outros solteiros qualificados no mercado, tá? De um banqueiro de investimentos atraente, tendo sapatos caros, personalizados, a um instrutor de mergulho sexy, numa roupa de mergulho adequada. Homens com problemas emocionais estão por toda a parte, você não vai conseguir diferenciar pela roupa. Tudo se resume a tentativa e erro nesse caso. E se você tiver o azar suficiente para preencher e se prender um homem com deficiências emocionais, você vai precisar saber como lidar com isso. Infelizmente, existem alguns sinais de alerta aos quais você pode prestar mais atenção. Ao captar esses sinais, você, quando presta atenção neles cedo, você vai ser capaz de evitar a mágoa e o drama que surgem ao namorar um cara emocionalmente indisponível. A menos que esteja ok em ter um relacionamento com data de vencimento. Aí tá tudo bem, o problema é seu. Mas aí, se lembra que você não deve fechar os olhos para essas bandeiras vermelhas. Quais são essas bandeiras vermelhas? É o seguinte, ele é gogó puro, ele é só conversinha. Tá? A primeira bandeira vermelha de que ele é emocionalmente deficiente é quando você começa a perceber que ele não passa de conversa, ele é só conversa. Homens como esse, tá? Eles gostam de falar de si mesmos. Não confunda conversa fiada com orgulho das suas realizações. Não tem mal nenhum em se orgulhar de uma conquista. Aprenda a observar então as diferenças que são bem sutis entre os dois. Por exemplo, eu vou te dar agora, tá? Não tem nada, absolutamente nada errado, quando ele fala uma coisa do tipo: caramba, meu artigo sobre a situação política e religiosa de Gaza foi recentemente indicado ao prêmio de melhor escolha do leitor.
tomara que eu ganhe, eu tô tão ansioso, nossa, que legal. Mas, no entanto, se ele disser uma coisa do tipo, eu sei que meu artigo é sensacional sobre a faixa de Gaza, já tá na hora de eu ter reconhecimento pelo meu trabalho. Outros idiotas que estão contra mim não têm a menor chance. Vamos comemorar hoje à noite? Pô, vambora? Aí você tem um problema. Você entendeu a diferença entre os dois? Homens emocionalmente indisponíveis tendem a não apenas se gabar de si mesmos, mas também a se colocar em um pedestal. Eles são muito fodas e o resto é tudo ralé. Eles vão tender, tá, a se gabar de coisas materialistas, como a quantidade de dinheiro e as coisas que eles têm, tá? E aí pessoas influentes que ele conhece, quanto que ele gastou no seu último, sei lá, gadget eletrônico, coisas ridículas que não devem significar nada. Falar alto também se estende a promessas vazias, tá? Ele vai fazer 1 milhão de promessas e não vai cumprir absolutamente nenhuma. Os exemplos, assim, eles estão falando sobre o plano de fuga por fim de semana e aí quando se trata do planejamento real, ele vai te dar desculpas porque ele não pode fazer aquilo, prometendo aparecer num evento familiar e aí em seguida cancelar no último minuto. Isso e muito mais, tá, gente? Na maioria das vezes, homens como esse, eles passam bastante tempo conversando sobre si mesmos para elevar o seu status aos olhos das outras pessoas. E aí, quando se trata de realmente realizar a ação, eles não fazem, eles falham. 2. Ele quer atenção. E ele quer atenção direto. Homens com deficiências emocionais também amam os holofotes. Quando se trata deles, não existe algo modesto ou dar um passo para trás e permitir que outra pessoa se deleite com os holofotes. Não, o ego deles geralmente é gigantesco e isso impede eles de serem modestos, mesmo que seja apenas por um momento, tá? Não tem nada de errado em se sentir confortável em vários contextos sociais e se você encontrar um homem que seja um guru social e possa se dar bem com pessoas de todas as esferas da vida, então vai ser maravilhoso para você. Mas cuidado, se você não prestar atenção, você pode cair no erro. Então, você tem que estar sendo capaz de diferenciar entre um cara que realmente se destaca com um que está buscando a atenção de todo mundo a todo custo. Quando você é um imenso candidato à atenção, tem uma grande chance de você estar buscando validação para alguma coisa ou tentando compensar uma falha sua. Eles geralmente vão estar exibindo crises distintas de ciúmes, de narcisismo, arrogância e baixa confiança. Se você acha que é difícil acreditar que as pessoas em busca de atenção em excesso vão causar sofrimento no futuro, se lembra de que quando o homem não está confortável e feliz consigo mesmo e precisa acabar buscando validação de outros, ele provavelmente também não vai ficar feliz com você. E aí mora o perigo. Com o tempo, ele pode desviar a atenção de si e esperar que você aderir, né, a esse tipo de coisa. Então, você não conseguir se adequar às regras dele, ele vai te jogar para fora sem dó nem piedade. Então, se lembra de que quando um homem mede seu valor próprio com base em quantos elogios recebe dos outros, provavelmente ele não é maduro e nem seguro o suficiente para ser quem é ele mesmo e ele não vai ser capaz de proporcionar a estabilidade emocional que tanto você precisa e deseja, tá? 3. História sombria. Como assim, Davi? É o seguinte, não tem como negar que homens emocionalmente indisponíveis tendem a ter passados que são, no mínimo, questionáveis. As experiências pelas quais eles passaram podem ter inconscientemente levado eles a se comportar da maneira que eles estão fazendo no presente. É óbvio, tá? Nas primeiras semanas de namoro com ele, quando você estiver conhecendo ele, você tem que conseguir indicações de uma história sombria, por exemplo. Principalmente detalhes relacionados aos relacionamentos passados. Isso vai ser um indício certo do que ele está vivendo. Sabendo por quê e como ele estava solteiro, quando se conheceu, quando eles se conheceram, explicar o porquê que ele se comporta dessa maneira. Por exemplo, se ele ficou traumatizado por conta de ter sido chifrado, não é surpresa que ele queira ir devagar com você. Então dê o tempo e o espaço que ele precisa para confiar plenamente em você, se esse for o caso. Mas, no entanto, se você ouvir pela rede de fofocas da vida que ele é o traidor, aí, de repente, vale a pena você pegar as suas saias e corra pro pôr do sol enquanto ele ainda estiver, né, naquele vamos ver. Você precisa entender que, por mais incrível que ele diga que é, se ele traiu a ex, provavelmente ele também vai trair você. Outra coisa que você tem que se lembrar de que aguentar a dor que existe e deixar ir, tá? Você nunca vai ser capaz de mudar um homem, por mais que você tente, a mudança tem que partir de dentro. Então esqueça de você pensar que acha que pode apagar os hábitos de bad boy dele e transformar ele num príncipe do tipo desenhado, animado da Disney. Ele não vai. Se ele não quiser, ele não vai. Depende dele. Então, embora todo mundo mereça uma segunda chance, e eu acredito nisso sim, você não deve julgar com base no passado dele.
mas você não tem que se arriscar se você estiver realmente preocupada por um homem ser estável ou não, que esteja lá para você emocionalmente. Assim, para que você vai arriscar? Não vale a pena, tá? 4, ele vive fugindo da hora da verdade. É uma outra indicação de indisponibilidade emocional, que é uma atitude evasiva, tá? Ele provavelmente é super vago quando se trata de discutir seus pensamentos, objetivos, sentimentos e o futuro com você. Ele provavelmente evita esses problemas toda vez que você pergunta sobre alguma coisa sobre o qual se sente desconfortável ou direciona toda a conversa para uma outra atividade ou um outro tópico. E aí, não tira conclusões precipitadas se ele não compartilhar imediatamente, pessoal. Todas as pequenas coisinhas que ele está lá, de repente ele vai precisar de um pouco mais de tempo, especialmente nos estágios iniciais do relacionamento. As pessoas têm tempos diferentes, a gente tem que respeitar isso. Muitos homens tendem a precisar de tempo e espaço antes de decidir que eles estão confortáveis o suficiente com você para compartilhar aquela coisa pessoal deles. No entanto, se passar muito tempo e nada mudar, você provavelmente vai ter um problema nas suas mãos. Os homens emocionalmente incapacitados, eles também tendem a ser muito vagos quando se trata de coisas pequenas. Seja explicando por que ele estava atrasado, seja porque, sei lá, ele chegou tarde no almoço, ou porque ele não gosta do seu grupo de amigos. Os homens emocionalmente indisponíveis, eles vão preferir ser vagos em questões emocionais que exigem explicações e detalhes. Isso é um sinal. 5. Foco normalmente vai estar sempre no sexo. Por mais que você goste de sexo, e ele provavelmente também, quando você procura um relacionamento estável e duradouro, é óbvio que o sexo não deve ser uma prioridade número 1. É óbvio, tá? Existem duas maneiras pelas quais ele pode usar o sexo para provar inconscientemente que ele está emocionalmente indisponível. A primeira maneira é reduzindo o sexo. Como assim? Quando você começar a namorar, o sexo pode ser fenomenal, incrível, constante. No entanto, você pode notar que o fogo do seu relacionamento ele vai se apagando e ele pode parecer distraído, estranhamente sem disposição de fazer o vucu-vucu tal, tantas vezes quanto antes, por exemplo. Uma desculpa de que ele pode usar, por exemplo, parece que eu não consigo ter um relacionamento sexual com alguém com quem eu sou emocionalmente íntimo e eu só tô fisicamente confortável com companheiras de cama. Então isso é uma desculpa. Eu já falei de desculpa antes. Então se ele disser algo nesse sentido, despeja ele imediatamente, tá? Não aceita um relacionamento apenas sexual. Você não quer ser um amante, você não quer ser um objeto sexual. Ele está simplesmente dando desculpas porque ele não quer levar as coisas adiante e ele está manipulando você para fazer sexo sem compromisso. É isso que ele está fazendo. Então se você quiser fazer, tudo bem, mas é isso que ele está fazendo. Outra maneira dele usar o sexo contra você é te dando todo o sexo que você poderia querer e precisar, mas não se comprometer de uma outra maneira. Como assim? A menos que você esteja ok em ser apenas uma parceira sexual dele, sem se aprofundar mais no relacionamento, assim, faça um bem pra você e cai fora. Cai fora, porque ele vai estar te manipulando, tá? Lembre-se sempre de que você merece o melhor quando se trata de um parceiro de vida, tá? De relacionamento de longo prazo. Portanto, não aceita alguém que não está disposto a te dar o que você precisa. Não tem nada de errado em estabelecer padrões para si mesma. Você tem padrões, respeita eles. Lembre-se, tem muito homem maduro por aí. Portanto, se você se deparar com um cara que é obviamente emocionalmente indisponível, se lembra desses sinais e faz o que for melhor para você, porque você é a peça-chave da sua vida, tá? Por mais difícil que pareça, você só vive uma vez e por mais difícil que pareça, você precisa tomar uma atitude. E se você gosta das dicas que eu dou, eu estou montando uma lista VIP, totalmente gratuita, tá? De mulheres que querem receber mais informações por e-mail. Eu vou mandar dicas dia sim, dia não. E aí, para fazer parte desse grupo, você só precisa deixar o seu e-mail no link da descrição ou clicar aqui em cima, para fazer parte e ganhar vários brindes que eu mando direto por lá, tá bom? Beijo grande e até amanhã, pessoal. Tchau!